Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula, a nossa segunda aula de Romanos capítulo 8, dos versículos 14 a 25. Eu espero que vocês estejam muito bem, que vocês estejam agora nesse momento aqui preparados ou não, mas presente para ouvirmos a palavra de Deus, estudarmos aqui a sua palavra. Tá bom? Vamos orar então para começar a nossa aula? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado por todos que estão aqui, Senhor, por todos que estão vendo essa aula, eu vou assistir depois, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos proteja, nos guarde, Senhor. O Senhor nos faça crescer, porque o crescimento vem de Ti, Senhor. É o Senhor que dá o crescimento. Enquanto uns servem, outros semeiam, outros regam, Senhor, outros colhem, Senhor, mas no final das contas é o Senhor que dá o crescimento. Por isso eu te peço, Senhor, a sua bênção, o seu conforto, Senhor, a sua presença, Senhor, no coração, no mover de cada um de nós, Senhor. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. O texto base da nossa aula é Romanos, capítulo 8, de versículos 14 a 25, e o tema da nossa aula é Vivendo como Filhos de Deus. E se quisermos entender quem é o cristão e por que ser cristão é um privilégio, nós precisamos compreender o significado da adoção divina. Aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 14 e o versículo 16, dizia assim, que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E versículo 16, somos filhos de Deus. Então precisamos entender o significado da adoção divina, aquilo que Paulo está trazendo nesses versículos. Olha, aqui, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus e somos filhos de Deus. O que significa isso? O que significa essa adoção divina? Esse é um dos temas um dos assuntos que nós vamos desenvolver e entender aqui na palavra de Deus sobre esse tema, vivendo como filhos de Deus. A adoção era um procedimento muito comum e legal na sociedade romana, muito mais comum na sociedade romana do que na sociedade hebraica, né, entre o povo judeu. E o procedimento da adoção era, como é que ele era, que acontecia? Você tinha um adulto que era abastado, mas ele não tinha herdeiros para herdar os seus bens. Então ele escolhia uma pessoa. Essa pessoa podia ser de qualquer idade, podia ser desde uma criança ou um jovem ou adulto. Então, a adoção ela poderia ocorrer em qualquer fase da vida daquele que se tornaria o futuro filho adotivo, o herdeiro. No momento em que a adoção ocorria, várias coisas se tornavam verdadeiras em relação ao novo filho. Em primeiro lugar, suas antigas dívidas e obrigações legais eram saldadas. Em segundo lugar, ele recebia um novo nome e se tornava instantaneamente herdeiro de tudo que o pai possuía. Em terceiro lugar, seu pai passava a ser na mesma hora responsável por seus atos, então suas dívidas, seus crimes. Porém, em quarto lugar, o novo filho também tinha novas obrigações de honrar e satisfazer o pai. E tudo isso que a gente falou aqui está por trás dessa passagem de Romanos, capítulo 8, de 14 a 25, que nós vamos ler agora algumas partes. Então, aqui no versículo 14, 15 e 19, Paulo chama os cristãos de filhos, né? Filhos de Deus. Então, aqui, versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15, pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Versículo 19, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Então, nós vemos Paulo chamando os cristãos de filhos de Deus. E outras 3 vezes, também Paulo chamando já filhos, mas no sentido de filhas e filhos.
que é lá no versículo 16, ó. Pois o seu Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos e filhas de Deus. Versículo 17. Se somos seus filhos e filhas, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. E o versículo 21. Na esperança de que, como filhos e filhas de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. E é verdade, irmãos, um parênteses aqui, porque Paulo, quando ele está falando da adoção, é óbvio que ele está se referindo também a esse termo legal que existia na cultura romana. E é bem verdade que em Roma a condição de filho era do sexo masculino. Porque esse era um status que denotava privilégio e poder concedido apenas aos homens na sociedade romana em que Paulo vivia. No entanto, o que Paulo faz? Ele aplica essa palavra de filhos herdeiros adotados por Deus, a da adoção divina. Ele faz essa aplicação não somente a homens, mas a todos que creem, incluindo homens e mulheres. Por isso, filhos e filhas. E por que Paulo faz isso? Porque ele entende que todos os cristãos, homens e mulheres, são herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Era uma atitude que Paulo pegava uma instituição que era exclusivamente romana e que otorgava poder e adoção aplicada somente a homem, e ele pega isso daí, ele aplica tanto a homens como mulheres. Então, quem são os filhos de Deus? O que torna uma pessoa filho de Deus? Aqui em Romanos 8,14, Paulo fala assim, ó: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, essa é a condição. Quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Quem tem Deus como Pai tem o Espírito dentro de si, guiando a sua vida. Essa é a resposta que Paulo dá. Só que muita gente imagina que ser guiado pelo Espírito de Deus significa, por exemplo, ter o Espírito ajudando a pessoa em tomar decisões. Por exemplo, como com quem eu vou casar, qual que vai ser a esposa certa, ou qual é o emprego certo, o local de moradia certo, etc. Mas não é bem isso quando a Bíblia fala de ser guiado pelo Espírito. Não é bem sobre isso aqui que Deus está falando, que Paulo está nos ensinando. No versículo 13, ele diz assim, olha: se contudo, pelo poder do Espírito, fizer morrer as obras do corpo, viverão. Então, olha aqui que Paulo fala, que quando o Espírito nos guia, e o seu guiar é sempre no mover de quê? De triunfar sobre o pecado em nosso interior. Olha aqui: se contudo pelo poder do Espírito fizer morrer as obras do corpo. Então a presença do Espírito vai sempre nos levar nessa direção. Mortificar as práticas pecaminosas, né? Guiados pelo Espírito. Devemos entender que é a mesma coisa que mortificar as práticas do corpo. Em outras palavras, somos guiados para odiar as coisas que o Espírito odeia, o pecado, e amar as coisas que ele ama, Cristo. E assim somos guiados pelo Espírito de Deus. Essa é a compreensão de sermos guiados. Aí no versículo 14, diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui deixa claro uma coisa, que se o Espírito de Deus não entrou em você, você não é filho de Deus e nem tampouco pertence a Cristo, como está lá em Romanos 8,9. Contudo, essa é uma afirmação que, ao contrário, ela serve também, porque se você, pela fé, pertence a Cristo, você é filho de Deus e tem o seu Espírito. Então, essas três coisas, elas são inseparáveis. Se você tem fé, você é filho e o Espírito habita e está guiando você. E aí no versículo 15, Paulo começa a dizer o quê? Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou
como seus próprios filhos. Então, a palavra adoção, ela significa filiar. E a imagem de adoção nos diz que ninguém já nasce em um relacionamento verdadeiro com Deus. Existe, na verdade, na origem, nós éramos órfãos e escravos espirituais. Então, quando se fala de adoção, nos diz que o nosso relacionamento com Deus se baseia inteiramente, olha só, em um ato legal do Pai. Porque assim, não se conquista nem se negocia um pai. A adoção é sempre um ato legal por parte de Deus. E é isso que Deus fez. É Deus que, por um ato legal, nos adotou em Cristo. E é importante nós termos essa percepção, esse entendimento, porque tem muita gente que acha que todos os seres humanos são filhos de Deus, né? E, na verdade, não é assim que a Bíblia ensina. E como nós temos lá no versículo de João 1-12, que os filhos de Deus, né, são só para aqueles que receberam a Cristo como Salvador e Senhor. Mas todos que o receberam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, ao saber aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Então, quer dizer, a filiação é algo conferida àqueles que o receberam. Ninguém tem naturalmente a filiação de Deus, exceto Jesus Cristo. A nós é concedido por meio da adoção divina. E quais são os privilégios da condição de filhos? Que é o que está aqui em Romanos 8, de 15 a 17. Um dos privilégios é a confiança. Então, não devemos temer, mas desfrutar das condições de filho. Então, aqui ele faz uma comparação entre o empregado ou servo. Basicamente, por exemplo, ele obedece por medo de ser castigado, né? Ou ficar sem o emprego. Mas no relacionamento de filho e pai, ele não é nunca caracterizado pelo medo de perda dessa relação. Não existe isso. Então, nós temos essa confiança para com Deus. Um segundo ponto é a autoridade. Nós não temos mais o status de escravo, mas de filhos. Em uma casa, os escravos, eles têm alguma autoridade? Não, eles não têm nenhuma autoridade. Eles só podem fazer aquilo que é ordenado, eles têm um limite para fazer, para agir dentro da casa. Mas abaixo dos pais, já diferente, os filhos têm autoridade na casa, eles não são meros servos. E aos filhos de Deus é dada autoridade sobre o pecado e o demônio, por causa da presença do Espírito de Deus dentro do nosso coração. Então, devem andar pelo mundo sabendo que este pertence ao seu pai e deve transmitir confiança e equilíbrio. Os filhos têm a honra do nome da família. Há um novo status maravilhoso conferido a nós. Um outro privilégio da condição de filhos é a intimidade, porque fala assim aqui no versículo, olha, Espírito pelo qual clamamos Abba Pai. Essa intimidade, assim que os cristãos, é dessa forma que o Filho de Deus consegue se achegar ao Criador Todo-Poderoso do universo, ter essa intimidade com Deus. Um terceiro privilégio é a segurança. Aqui em Romanos 8,16 está escrito assim, o próprio Espírito dá testemunho, quer dizer, ele nos dá a garantia de que pertencemos de verdade à família de Deus, que Deus nos ama de fato, né? E ele dá o testemunho com o nosso espírito, quer dizer, ele se coloca ao nosso lado, nos afirmando de que somos filhos de Deus. É como aquela voz na consciência, né? Aquela intuição, aquele entendimento de que sim, ele nos ama, nós pertencemos a Deus e Deus nos aceitou em Cristo. E olha, e Paulo está respondendo a pergunta, né? Como sabemos que somos filhos de Deus? E é justamente por meio desse testemunho do Espírito, olha, que é o Espírito dá testemunho com o nosso Espírito. Isso quer dizer que nós vamos tendo evidências de que somos cristãos. Uma delas é a evidência de que você confia em Cristo, que você confia em Jesus. Temos as suas promessas, vemos a nossa vida ser transformada e crescer. Então, todas essas provas nos levam a gente, no nosso coração, a ter uma medida de confiança de que de fato somos dele. Então Paulo fala dessas aproximações que o Espírito faz com o nosso coração, dando um testemunho direto no nosso interior.
Só que às vezes esse testemunho, essa consciência da presença imediata de Deus, o seu amor, que às vezes nos sobrevém, principalmente às vezes quando a gente faz uma oração, quando a gente está buscando a Deus em situações que faz com que nós clamemos a Deus mesmo em nosso exterior pela sua presença. Só que assim, nem sempre, não digo nem sempre, mas não é a todo momento que nós temos esse sentir, né? E muitas vezes não é com tanta frequência que esses testemunhos nos sobrevivem. E às vezes também não é vindo por uma sensação forte, quando nós sentimos algo assim forte, que muita gente fala, né? Entretanto, sempre haverá ocasiões que ao clamarmos a Deus, vamos nos sempre descobrir seguros, profundamente seguros de que Ele de fato é o nosso Pai. E essa é uma das obras do Espírito, dando testemunho de nós e para nós de que somos de fato filhos de Deus. E fica aqui algumas perguntas, né, para a nossa reflexão. Você pertence a Cristo pela fé nele? Poxa, se você pertence a Cristo por confiar nele, por acreditar nele, ótimo, que bom, esse é o caminho que todos nós estamos. Mas caso contrário, se você ainda não crê em Jesus, o que está impedindo você de se aproximar dele como seu Senhor e Salvador? Se você é filho de Deus, uma outra pergunta para nossa reflexão, que aspecto da adoção o mais o faz vibrar hoje? Olha, nós falamos aqui dos aspectos aqui, ó, da confiança, da autoridade, da intimidade que temos com Deus, da segurança que temos nele, né? Quais desses aspectos mexe mais com você, se você já crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? E que diferença a consciência, a revelação desses aspectos fará em seus pensamentos daqui para frente, nas suas prioridades, nos seus comportamentos? E nós entramos agora na segunda parte. E aqui na segunda parte fala assim: o Filho de Deus sabe o que é ter confiança, autoridade, intimidade e segurança. Em Romanos 8,17, já estabelece mais 3 privilégios da adoção divina que nós vamos ver agora. Um dos aspectos é a herança. Fala aqui, está escrito assim, ó: se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. E se somos herdeiros, irmão, a palavra de Deus fala que aquilo que nós vamos herdar, o mundo vindouro, como os filhos de Deus, é algo realmente incrível. Está além da nossa imaginação. Só que antigamente a palavra herança, herdeiro, ela tinha um significado, né? Porque era sempre o primeiro filho, o primogênito, que herdava a maior parte dos bens do seu pai, né? E podia até haver muitos filhos, e todos eles eram amados, mas era sempre o herdeiro que ficava com a maior porção de riqueza e levava o nome da família. Agora, quando Paulo fala somos filhos de Deus e também somos herdeiros, ele não está falando nesse aspecto. Ele está falando que todos os filhos são herdeiros, todos eles, sem exceção de nenhum. Não existe essa ideia do primogênito, do primeiro filho. Não, ele fala que todos os filhos, todos os cristãos, todos aqueles que creem em Jesus são herdeiros de Deus. E isso é algo muito bom, porque as bênçãos de Deus são para todos aqueles que creem. Não tem mais a exclusividade como eram em culturas antigas, né? Um outro privilégio é a disciplina. Diz aqui, se somos filhos, versículo 17 também somos herdeiros, se é certo que sofremos com ele. Ora, pais sempre disciplinam seus filhos. Pais sempre disciplinam os seus filhos. E ao fazê-lo, admite ou introduz uma forma branda de dor, a fim de quê? De afastar o filho pelo ensino ou aperfeiçoamento do comportamento que levem a uma dor muito maior no futuro. Então é sempre esse objetivo, de corrigir, de disciplinar, de mostrar para a criança, para o filho, olha, esse caminho não é bom. Então os pais que são bons educam, disciplinam os seus filhos. Lá em Hebreus 12, 9 e 10, ele explica assim, ó: tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, conforme eles entendiam que era bom.
para os seus filhos. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Ó, a disciplina de Deus é de um pai amoroso que disciplina com amor e sempre para o nosso bem. E um pai que é bom sempre disciplinará com amor os seus filhos. Não usará a sua autoridade com egoísmo para satisfazer a própria necessidade de se sentir poderoso ou no controle. Mas tampouco será tão carente do amor e da aprovação do filho a ponto de nunca fazer o que é duro e difícil. Então, é um privilégio doloroso ser disciplinado pelo Pai mais amoroso do universo. Mas lembrando que sempre a disciplina dele é para o nosso próprio bem. Semelhança familiar. Um outro privilégio de sermos como filho. Então fala aqui, sofreremos com ele. Então, se Jesus enfrentou a rejeição por ser quem era e porque vivera para expor a natureza pecaminosa, advertir do juízo e oferecer a salvação por meio de si mesmo, de igual modo, nós vamos também sofrer pela mesma maneira à medida em que viver para Jesus e falar dele. A Bíblia fala, Paulo fala em outra carta, de que todo aquele que quer viver como Jesus Cristo viveu, sofrerá perseguições, né? Jesus fala também, bem-aventurados sois quando, por crerem em mim, forem perseguidos, forem amaldiçoados e sofrerem coisas por dificuldades e situações por crerem em mim. Então, essa semelhança nós temos com Jesus. Isso quer dizer, irmãos, que no momento que nós estamos, é um momento de caminhada. É um momento que já desfrutamos de coisas muito boas e importantes. Importantes, sim, para na nossa jornada até o céu. Porque o objetivo final é sempre a salvação da nossa alma. E Jesus Cristo fala, e a Bíblia dá testemunho, de que sempre o sofrimento antecede a glória. Sempre existe essa passagem. E aqui a gente não está falando especificamente dos sofrimentos que as pessoas comuns sofrem, né? Por exemplo, as dores deste mundo que todas as pessoas enfrentam. Mais especificamente dos sofrimentos que as pessoas irão passar por acreditar em Jesus e por serem irmãos e irmãs de Cristo. Então, Jesus Cristo passou por isso. Se ele passou, nós também vamos passar. E precisamos ter essa consciência de que, para entrarmos no mundo vindouro, faz parte passarmos por todo esse sofrimento. Mas Deus está com nós, olha. Deus está conosco. Olha, Deus opera em nós e por meio das nossas circunstâncias, de modo que sejamos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então, embora adotados, Deus implanta de fato a natureza de Cristo em nós. E muitas vezes se dá num momento, numa situação não é agradável, mas Deus está no controle, Deus está agindo por meio das situações, por meio das circunstâncias, para que a imagem de Cristo seja formada em nós. Isso é importante. Nós entendemos e compreendemos que sobre esse aspecto, esse privilégio da semelhança familiar. E é assim que o cristão enxerga a perseguição e a considera um privilégio. Em 1 Pedro 4, 13 e 16 está escrito assim, ó, pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louve a Deus por serem chamados por esse nome. 2 Espíritos. Então, todos esses privilégios que Paulo fala, confiança, autoridade, intimidade, segurança, herança, disciplina e semelhança familiar.
Todos esses privilégios, Paulo fala que são o quê, ó, relacionados com o quê? Ó? Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Por quê? Porque podemos levar a nossa vida em uma dessas duas abordagens, um desses dois espíritos. O espírito de escravidão, como um escravo, ou o espírito como filho. Porque é possível nós termos confiado em Cristo para nos justificar e retornar ao espírito de escravo outra vez. Ou seja, retornar àquela atitude de que somos aceitáveis a Deus baseado em nosso desempenho, agindo como se a bênção de Deus se mantivesse e aumentasse por causa das nossas obras. Como é o caso que aconteceu com o filho pródigo, né? Que ele pede toda a sua herança para o seu pai, depois vai embora, rejeita a sua família, vai embora, gasta tudo que tem, e depois quando ele cai em si, ele quer retornar para a sua casa, depois de passar fome e necessidade, aí ele pensa assim, eu vou retornar como um escravo, eu vou retornar como um servo. E a gente vê que a palavra de Deus não fala que quando ele retorna, Deus, o Pai, o aceita como filho novamente. E essa é a ideia que o Espírito Santo quer nos dar. Porque o Espírito Santo ele quer acabar com essa postura de que as coisas ainda dependem do desempenho, mas não depende mais disso. Depende de fato daquilo que Cristo fez. Não é de você, não é de nós. Né? A nossa bondade, ou a nossa bondade, como eu li na outra aula, ela não aumenta nada o amor de Deus por nós. Deus nos ama porque Ele é amor. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos aceitar por meio de Cristo. E aqui tem um comparativo, né, desses dois espíritos, né, que as pessoas podem abordar a sua vida, o cristão pode abordar a sua vida. Por exemplo, o escravo, ele sempre obedece por compulsão, por ter que fazê-lo. O escravo obedece porque ele tem que fazer. O filho não. Ele obedece por amor e alegria que ele tem ao pai dele, a Deus o Pai. O escravo, ele trabalha debaixo de quê? De ameaça, de dor, de perda, de castigo, né? O castigo é uma recompensa. O filho não, a disciplina não é retribuição, mas instrução em amor. O escravo, ele, na sua insegurança, ele fala assim, ó, se eu escorregar, meu senhor poderá me bater. Já o filho, ele tem segurança. Né? Ao contrário, o escravo tem insegurança, o filho tem segurança. Se eu escorregar, meu pai me perdoará e me ajudará a me levantar. O escravo, a concentração dele está no comportamento exterior, na submissão às regras. Já o filho, a concentração está em seu relacionamento com o pai e atitudes. O escravo, ele tem de trabalhar, mas não lhe é dada nenhuma honra. O filho não, é honrado e convidado a se juntar ao trabalho. Vale a pena mesmo? Aqui em Romanos 8,17, Paulo afirma que a família de Deus compartilhará dos sofrimentos do nosso irmão Jesus, para que, ao fazê-lo, também com ele sejamos glorificados. Mas aí fica uma pergunta, você acha que vale a pena? A herança dos cristãos tem sido digna de todo o sofrimento e aflição de viver como um filho de Deus nesta vida? Bom, muita gente, infelizmente, por causa do sofrimento, eles acabam concluindo que os sofrimentos presentes não valem a pena passar por esse sofrimento e acabam se afastando do Evangelho, acabam se afastando de Jesus. Mas na verdade, Paulo responde assim, os sofrimentos do presente não se pode comparar com a glória, que será revelada em nós. Então, olha só o que ele está falando, não se pode comparar. Então, sendo assim, qual é a herança gloriosa em direção ao qual o cristão caminha? E às vezes, a passos dolorosos dia após dia. Então, é isso que nós vemos na palavra agora, a partir do versículo 19 a 23. Então, fala aqui, ó, pois a criação aguarda, toda a criação, a revelação dos filhos de Deus. Então, haverá
essa revelação, ela haverá de envolver toda a ordem criada, toda ela em sua totalidade, que vai ser toda a criação glorificada em conjunto conosco. Então, quer dizer, pois aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Essa revelação de conformes à imagem de seu Filho, sendo os filhos de Deus, sendo conforme a imagem de Jesus em sua plenitude, sendo perfeitamente santo, tanto quanto Cristo é. Portanto, em uma beleza tão deslumbrante quanto a dele. Então, a criação, a palavra de Deus fala que a criação está aguardando ansiosamente por essa revelação dos filhos de Deus. Mas nós sabemos que a criação hoje, por causa do pecado do homem, ela ficou sujeita à inutilidade, sujeita à vaidade, né? Não por vontade própria, mas por causa daquele que o sujeitou, por causa de Deus que a sujeitou, referente àquele pecado que Adão cometeu, né? A terra foi amaldiçoada. Então, por enquanto, a criação, ela está ainda nesse cativeiro da degeneração. Ela se encontra presa-se nesse ciclo de morte e decomposição. Tudo na natureza se esgota e morre. Portanto, a natureza, ela é um reino de dor e sofrimento. A palavra de Deus fala aqui em Romanos que ela geme e agoniza, como se sofresse dores de parto. E na criação, nenhuma experiência realmente ela está livre da dor. Mesmo que seja apenas a dor de saber que essa experiência não pode durar. Contudo, olha, nada disso é a última palavra. Isso que é interessante, olha. Se na criação nenhuma experiência está livre da dor, contudo, nada disso é a última palavra. A própria criação será libertada, que é o que fala aqui em Romanos no verso 21, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, em primeiro lugar, em vez de inutilidade, haverá satisfação. Então, quando consideramos hoje, por exemplo, a majestade da grandiosidade dos oceanos, das montanhas, dos vales, florestas e assim por diante, a mente pode ficar imaginando como será, olha só que interessante, como será quando estiver livre para ser ela mesma. Quando a natureza, toda a criação estiver livre para ser ela mesma. Na revelação dos filhos de Deus. Em segundo lugar, em vez de degeneração, haverá força e novidade. E a gente vê que a cada instante as coisas envelhecem, se desgastam, murcham, fragilizam. Mas na nova terra, no entanto, as coisas serão sempre novas, belas, fortes e coerentes. Para sempre, num ciclo, em algo contínuo. E em terceiro lugar, em lugar da dor, só existirá alegria. Então, Jesus, ele usa a metáfora do atual estado da criação, que é o parto, né? Jesus usou essa mesma imagem, porque as dores intensas não são sem sentido. Então, essa provação, essa dificuldade que às vezes o cristão encontra na sua caminhada por ser fiel a Jesus, por buscar ser cada vez mais parecido com Cristo, não é sem sentido. Porque o mundo está dando à luz a uma nova versão de si mesmo. Então, dores do parto e os primeiros frutos. Então, o momento que nós vivemos hoje, irmãos, até que esse futuro maravilhoso, por qual a criação espera, né, que será o futuro pelo qual esperam também os filhos de Deus, é um momento de dores de parto. Nós já temos os primeiros frutos, que são as coisas que já nos são dadas agora. Por exemplo, a vivificação que o Espírito Santo nos dá, a liberdade interna e gradual dos efeitos do pecado, da morte, e o processo em que Deus vai nos tornando cada vez mais parecido com Cristo. E nós, evidentemente, nessa época, nós estamos ainda aguardando a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. E para finalizarmos, eu gostaria de ler um trecho do C.S. Lewis, que fala sobre esse momento de espera, né? E que ele diz assim, Deus fará do mais fraco e imundo dentre nós um Deus ou uma deusa,
a imagem de Jesus Cristo, parecidos com Jesus. Uma criatura deslumbrante, radiante, imortal, pulsando de alto a baixo com tamanha energia, alegria, sabedoria e amor, como hoje não podemos imaginar, porque nem olhos viram, nem ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Um espelho brilhante a refletir para Deus com perfeição, embora, claro, em uma escala menor, mas seu poder, seu próprio poder, deleite e bondade infinitos. A raça humana refletindo perfeitamente a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, a sua perfeição, o seu poder, sua bondade, seu amor infinito, sua graça, sua misericórdia. Olha, o processo será longo aqui, enquanto vivemos nesse mundo. E às vezes, muitas vezes, doloroso em certos momentos. Todos vamos passar por isso. Da dor da perseguição por acreditar em Jesus, por abraçar o Evangelho, crer no Evangelho e as suas implicações. Mas é nesse processo que entramos, lembra que nós estamos no processo. A dor do parto está sendo gerado. Nada menos que isso. E ele estava falando sério. Que Deus nos abençoe com essa reflexão, que possamos entender mais como é viver como filho de Deus. E fica aqui algumas perguntas, né? Que para a nossa reflexão. Como você está crescendo em semelhança com Cristo, né? Como precisa orar para crescer mais? Como nós estamos lidando nesse processo de semelhança com Cristo? Nós estamos deixando o Espírito trabalhar, nos guiar, né? Dar a direção, e pelo poder de Espírito, né? Do Espírito Santo de Deus, sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. E com isso nós terminamos. Eu espero que você tenha um bom dia, um bom domingo. Logo mais nós temos o nosso culto hoje à noite. E eu gostaria de fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado por todos que ficaram até esse momento estudando a sua palavra. Senhor, eu te peço que o Senhor nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Até mais, irmãos.